O ano de 2020 é um ano escolar perdido? Essa é a pergunta que pais, alunos, professores e gestores da educação estão se fazendo desde o início das medidas de isolamento social. Segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, mais de 1,5 bilhão de estudantes estão sofrendo com o fechamento de escolas e universidades por conta da pandemia de Covid-19 em 192 países. Nunca houve uma paralisação em escala global como essa na educação, o que significa que gerações inteiras serão marcadas pela suspensão do convívio e do aprendizado como conhecemos. A Unesco alerta ainda que o fechamento das escolas amplia as desigualdades de aprendizagem e prejudica crianças e jovens vulneráveis de maneira desproporcional. Como dar conta do aprendizado à distância, sem equipamentos e acesso à internet e ainda capacitação de professores? Como pais ou responsáveis podem contribuir em meio a tantas outras preocupações que a pandemia impõe? Será que esse é o fim do ensino como conhecemos? Nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia no ano letivo no Sala de Convidados, que começa agora. Quando vem a pandemia, ela, além de causar novas desigualdades, ela revela desigualdades que já existiam na nossa sociedade. Praticamente a gente perdeu um ano de muito aprendizado. É necessário, acima de tudo, uma escuta, né? Uma escuta atenta a esses alunos. Quem tem uma internet mais ou menos não consegue entrar sempre. Aquelas pessoas de famílias que não podem pagar por um equipamento e por um sinal de internet adequado vão para o final da fila. Conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e o ano letivo, Ingrid Dávila, coordenadora de ensino técnico da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz. Catarina Santos, professora da UNB e membro do Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E Maria Moanes, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a sua participação é muito importante. Está com as crianças em casa ou é estudante? Conta pra gente como é que você está lidando com esse ano letivo ou manda uma pergunta para as nossas convidadas. Eu recebo as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A educação à distância vinha sendo discutida no mundo todo como uma complementação do ensino e alguns cursos. Com a pandemia, de uma hora para outra, veio essa forma de aprendizado no improviso e se tornou um único caminho, uma solução que não atende à realidade de todos. As cadeiras estão vazias, a sala sem professor. No quadro não tem aula de história e nem mesmo uma operação matemática. Para conter a disseminação do novo coronavírus no Brasil, as salas de aula estão fechadas. Mas quais são as consequências para a educação, o calendário escolar e a qualidade do ensino? O Brasil possui quase 48 milhões de alunos matriculados na educação básica, nas redes pública e particular. Quase 90% deles são matriculados na área urbana e menos de 12% estudam na zona rural. Desse total, 38 milhões são alunos da educação básica e estudam na rede pública. A educação à distância aparece mais na rede privada, no ensino superior. Atividades não presenciais neste momento também têm sido adotadas em quase todo o país para atender à educação básica. Uma forma de tentar reduzir os prejuízos no ano letivo que esbarra na realidade de alunos e professores. Uma grande parte da população brasileira não tem acesso ao que se considera adequado para esses processos de interação. Então, o que se considera minimamente adequado? Internet banda larga e algum equipamento como computador ou tablet, né? Não dá para imaginar que é possível desenvolver toda a atividade educacional, seja na ponta da professora, do professor, seja lá na ponta do estudante, com o celular. Segundo a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 43% da população brasileira tem acesso a tablet, computador e internet de qualidade. Quando observamos os números por estado, dá para entender como é difícil realizar a educação remota no país. No Distrito Federal,
esse índice é de 67%. Aí você vai para um outro extremo. No Maranhão, o número cai para 16%. Os desafios enfrentados pelos educadores são muitos. Diante da realidade dos alunos, o WhatsApp foi a solução encontrada pelos professores da rede estadual de Pirenópolis, no interior de Goiás. É uma escola de periferia, os alunos não têm um bom acesso à internet, uma internet boa, que possibilitassem eles assistirem aulas online, ao vivo, né? No tempo que eles estariam na escola. Então, nós criamos grupos do WhatsApp, de acordo com as séries. Lá estão os alunos todos daquela série e os professores. E os professores, diariamente, então, de acordo com o horário pré-estabelecido, eles postam ali no grupo as suas aulas. Uma realidade que a Beatriz conhece. Ela tem 17 anos e cursa o 2º ano do ensino médio em um colégio estadual do Rio de Janeiro. É um pouco complicado, porque na hora de entender, fica meio difícil, porque de vez que você ter uma pessoa para te explicar como é que é, você tem que aprender sozinha, praticamente. Você tem que entender do seu jeito e tentar praticar daquele jeito ali até você entender. Além de ser mais difícil para o aluno entender o conteúdo fora do ambiente escolar, existe um outro problema enfrentado pelos educadores da rede pública. Muitos estudantes têm desistido das atividades que são passadas pelos professores. Vou citar um caso de um professor de Geografia do Ensino Fundamental 2, que relatou nas 2 primeiras semanas de ensino remoto, de 600 alunos que ele tem, apenas 15 entraram na plataforma e responderam às atividades propostas. Mas a dificuldade de acesso à internet banda larga e a um computador são apenas alguns motivos para explicar a baixa adesão e resposta para as atividades em tempos de pandemia. Manter as lições à distância também representa um desafio para os pais, muitas vezes sobrecarregados. Problemas na família, problemas de saúde na família, problemas socioeconômicos. A gente sabe que o desemprego vem crescendo com a pandemia, né? Então, o que coloca as famílias em situação de depressão, né? De preocupações com outros aspectos que não sejam simplesmente manter o ano letivo. A Beatriz conta que a turma dela vai passar por uma avaliação assim que as escolas reabrirem as portas. Ela diz que já se sente prejudicada. Praticamente a gente perdeu um ano de muito aprendizado e de muitas coisas, né? Tipo assim, atividades com os colegas, de conversar com o professor, tirar uma dúvida. Quando vem a pandemia e ela além de causar novas desigualdades, ela revela desigualdades que já existiam na nossa sociedade, né? Mas a gente está acostumado a deixar aqueles que não podem para o fim da fila, né? E é o que está acontecendo e o que vai se acentuar na educação, sobretudo na educação pública, agora em tempos de interação remota na educação durante a pandemia. Aquelas pessoas, aquelas crianças, jovens, adultos, de famílias que não podem pagar por um equipamento e por um sinal de internet adequado, vão para o final da fila. Catarina, Maria, Ingrid, muito obrigada pela presença de vocês, ainda que assim à distância, nesse programa de hoje. Eu quero começar com uma pergunta única para as três, porque eu acho que é a pergunta que não quer calar. Qual é a opinião de vocês sobre a manutenção ou não do ano letivo? Eu vou começar com a Catarina. Bom dia a todos e todas e todos que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Ingrid, prazer, Maria, prazer, Yasmin. Olha só, na verdade, não tem ano letivo perdido, né? O que nós estamos... Primeiro que a gente precisa entender que ano civil e ano letivo são duas coisas que não precisam andar junto, tá? Então, o ano letivo de 2020 não tem que terminar no dia 31 de dezembro. Então, a gente pode juntar 2020, 2021 e, se necessário, 2021, 2022, até regularizar esse calendário, né? Então, nós não podemos trabalhar com a lógica do ano letivo perdido. O que nós não podemos fazer é implementar o ano letivo provocando desigualdade. E a implementação do ano letivo de forma remota provoca, sim, a desigualdade por N motivos. Não só por falta de um computador ou de internet,
mas também por infraestrutura nos domicílios, falta de escolaridade dos pais e responsáveis que acompanham essas crianças. Então, a gente tem um conjunto de desigualdades que o não acesso à internet e a um computador é só um desses elementos. Mas nós não precisamos perder o ano letivo. Maria, como é que você vê as opções nesse momento? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui no canal Saúde. Prazer, Catarina, prazer, Ingrid, Yasmine. Eu concordo com a Catarina, né, nesse sentido. Acho que a gente não pode falar de ano letivo perdido nesse momento. Acho que, primeiro de tudo, é muito importante salientar a matéria que a gente viu, fala das salas de aulas fechadas, né, vazias, e a gente sempre olha e tem esse vocabulário, né, aulas vazias que nos trazem uma tristeza para nós que estivemos, enfim, em sala de aula que estamos, mas a importância delas efetivamente estarem fechadas e assim se manterem, enquanto as autoridades de saúde e as autoridades científicas disserem que isso é importante, porque o fundamental é a preservação da vida e da saúde de toda a população brasileira. Quando a gente fala de escolas, a gente está falando de professores, funcionários e alunos, né? E aí, passando direto para a sua pergunta, eu concordo com a Catarina, a gente não pode pensar num ano letivo, né, que se conclua no final desse ano, né? Acho que isso seria um agravamento enorme de desigualdades. A gente precisa pensar num ano letivo que se integre a 2021 e, se necessário, a 2022. Então, que a gente caminhe por esse sentido, mas, principalmente, caminhar nesse sentido não significa, em termos de políticas públicas, a gente ficar em compasso de espera. A gente precisa realizar políticas públicas que garantam a diminuição da desigualdade nesse sentido. A gente não pode ampliar desigualdades de acesso à aprendizagem nesse momento. Então, a gente precisa de políticas públicas de acesso universal à internet, políticas públicas de formação continuada de professores, dentre várias outras que são possíveis nesse período. Ingrid? Ingrid, me escuta? Sim. Bom dia, né? Bom dia, Yasmin, bom dia, Maria, bom dia, Catarina. Espero que vocês me escutem bem. Hoje eu estou num desses dias de conexão instável, né? Mas eu tenho total e plena concordância com o que as minhas colegas mencionaram, né? É muito importante que a gente pense que um ano letivo é uma organização cronológica de tempos escolares que fazem parte da vida social. É muito importante que a gente dimensione também que não estamos nos referindo ao cancelamento de um ano letivo ou à suspensão de um ano letivo. Acho que a internet da Ingrid está um pouquinho... Desculpa, Ingrid, falhou um pouquinho a internet. Deixa eu te pedir para voltar um pouquinho. Você estava falando da compreensão do ano letivo, da forma como a Catarina também colocou. Parte daí, por favor. E pensar um pouco também, Yasmin, além dessa organização do ano letivo como parte da vida social, né, na importância de que todas as instituições possam refletir sobre as desigualdades sociais que existiam previamente, né, antes da pandemia, e as desigualdades sociais que se intensificam, pensando também como isso pode se converter em aprendizado pelas nossas escolas. Agora, a gente quando fala da educação, a gente está falando de vários universos, de certa maneira, né, Catarina? A gente está falando da educação fundamental, da educação infantil, que são crianças muito pequenininhas, até um pós-doc, um doutorado, faculdades, mestrados, que são universos completamente diferentes. E aí você trouxe também a questão da ocupação dos pais com esse momento, né, de aprendizado, e que muitas vezes os pais mesmos não têm esse espaço de conhecimento e de tempo nesse momento. Há pouco mais de um ano atrás se discutia, inclusive, a possibilidade de educação domiciliar, e de repente a gente está vendo hoje isso imposto por uma situação, né? Como é que a gente pode, trazendo até a fala da Ingrid também, ter um aprendizado sem retroceder em discussões que já estavam avançando nesse sentido, ou seja, adaptar esse momento e poder trazer uma educação para o futuro de maneira construtiva? Então, Yasmin, na verdade, primeiro a gente precisa separar as questões aí, né?
o debate que se fazia sobre educação domiciliar nada tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, que seria educação remota. A educação domiciliar, como vinha sendo discutida, que tomou força nesse momento, tem a ver com a não inserção dos estudantes na escola e a responsabilidade da formação ser dos pais. Então, não tem vínculo com o sistema de ensino com a escola. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma situação de, por conta do isolamento social, as atividades que seriam desenvolvidas na escola estão sendo desenvolvidas em casa, né? E aí, quando você fala dessa questão da educação como um todo, e não só de uma etapa, é muito importante, primeiro, a gente pensar que a nossa lei diretriz e base, ela traz uma flexibilidade enorme de forma de organização dos tempos escolares. E esses tempos precisam respeitar, inclusive, os tempos de aprendizagem de crianças, jovens, adolescentes e adultos. E é muito importante a gente entender que a não possibilidade de acesso não está só na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ela perpassa também o conjunto de estudantes da educação superior. Nós estamos vendo aí que as nossas universidades hoje, felizmente, né, já traz uma quantidade de alunos de escola pública, de alunos negros, mudou o perfil da universidade e isso significa que mudou o perfil social. A gente precisa de um conjunto de políticas de acesso e de permanência que a gente precisa olhar também para a educação superior. Mas nós temos muitas possibilidades de organização, de reorganização, mas para isso precisa objetivamente que o Estado seja capaz de se responsabilizar pela viabilização dessas atividades e nunca esquecer que nós temos mais de 75 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Desse total, 34 milhões não concluíram nem o ensino fundamental, e aí não dá para a gente imaginar que vamos desenvolver educação em casa com tranquilidade, tendo esse déficit todo na garantia do direito à educação da nossa população. Agora, Maria, a gente está falando aí de uma questão que já estava colocada, que é a questão da formação de professores no Brasil. Isso é uma questão que tem que estar continuadamente sendo discutida e, nesse momento, se coloca como uma questão urgente, né? Os professores estão tendo que se adaptar e, muitas vezes, estar à frente de uma câmera dando aula, enfim. Como é que você percebe esse momento em termos de mudanças significativas nessa formação do professor? E como é que se faz essa mudança com a roda girando nesse momento para poder manter esse aprendizado à distância dentro do possível? Então, Yasmine, acho que você coloca uma questão muito importante, né, que é a gente pensar a formação de professores. A formação de professores precisa ser uma pauta nacional, não só nesse momento, mas a todo momento. A gente não tem ainda em todo o Brasil uma formação adequada dos nossos professores, né, de uma forma geral. A gente precisa garantir, então, essa formação de professores, tendo as universidades públicas em articulação com as redes públicas, protagonizando essa formação de professores. Nesse momento, a gente precisa pensar em programas de formação que possam estar pensando nas escolas públicas, acho que isso é importante, e tem questões que estão postas muito especialmente para esse cenário. A primeira matéria aponta que 80% dos alunos estão na escola pública, então a gente precisa falar que estamos falando de um enorme contingente. Para esse contingente, há uma série de questões, né, para esse contingente da população, de estudantes, há uma série de questões que estão postas. Uma delas a gente falou, a questão do acesso às tecnologias da informação, à internet de banda larga, a computadores, a tablets. Tem outras questões que a Catarina trouxe, que é exatamente a formação, a quantidade de pessoas por domicílio e a formação desses pais. A gente não pode responsabilizar os pais por uma educação. A gente tem uma enorme desigualdade na população em relação ao nível de formação. Hoje mesmo de manhã eu ouvia um podcast que falava em como a pandemia do coronavírus atinge num percentual muito maior os menos escolarizados. É uma pesquisa da USP. E aí o pesquisador, o Fernando Reinhardt, falava inclusive que a gente podia mencionar duas epidemias. Uma epidemia que está atingindo os ricos, que progride muito lentamente, e uma epidemia que está atingindo os mais pobres, que progride muito rapidamente, especialmente os menos escolarizados, enfim, matando
um contingente nauseante dessa população. Eu acho que para o cenário educacional a gente pode falar também disso. A gente está vivendo 2 cenários. Um cenário da população mais rica, que as escolas poucas vezes precisam se preocupar com acesso, a não ser assim, né? Tem sempre questões de dividir um computador, de um acesso que não é perfeito, mas isso não está posto. E uma outra escola que tem que estar preocupada com famílias que não têm nenhum acesso, com pais que têm uma escolarização que sequer de fundamental completo, enfim, por uma história nossa de manutenção e ampliação das desigualdades sociais. Então, acho que isso precisa estar muito claro. E em relação, só para voltar rapidamente, à formação de professores, o que a UFRJ defende, né, e todos nós como pesquisadores, é que as universidades públicas estejam articuladas com as escolas públicas, protagonizando a formação de professores nesse momento. Uma formação que precisa ser voltada para a diminuição das desigualdades em relação ao aprendizado. A gente não pode ficar recebendo pacotes de instituições privadas, entendendo que essa é a formação que garantirá aos professores, enfim, ensinar seus alunos nesse momento. Muito importante essa fala. Já passo para você, Ingrid. A Catarina queria fazer um complemento. Pode falar, Catarina. Então, eu acho que é super importante esses elementos que a Maria traz. Por quê? Porque, na verdade, as desigualdades educacionais, elas estão diretamente vinculadas às desigualdades sociais, né? Uma coisa não se desvincula da outra, muito pelo contrário. E nós temos reiteradamente visto pesquisas que mostram quem mais está morrendo, né? Quem tem menos acesso a tratamento de saúde, quem tem possibilidade de isolamento, e isso está muito vinculado, inclusive, à população preta, pobre e periférica. Essa é a questão racial aí conta muito nesse processo e nós não devemos nos esquecer. E um outro elemento que a Maria traz que é muito importante, que é essas fundações empresariais que vêm propondo soluções fáceis para um problema complexo, como é a questão da educação no Brasil, né? Essas pessoas sequer conhecem o que é a escola pública, qual é a realidade da escola pública. Quando a gente fala de escola pública no Brasil, são muitas escolas públicas, porque são muitas realidades nesse país, e o que a escola significa, inclusive, na vida desses diferentes sujeitos. Então, esses são elementos que a gente precisa, que não dá para ser ignorado nesse debate. Aí, Ingrid, a gente tem uma questão que também é basilar aí nessa discussão, que é a questão da internet, né? A gente lida aqui com a falha da internet diariamente para a produção de programas, para entrevistas que a gente faz muitas vezes através de plataformas. E se você fizer uma pesquisa no Google rapidamente sobre educação nesse momento de pandemia, a primeira coisa que você vai ver, e mais repetidamente, é a questão do acesso à internet. Sem esse acesso, não tem como a gente discutir educação nesse momento no país. Aí eu te pergunto o seguinte, com esse impasse nesse momento, como é que você vê esse panorama, né? Temos esse problema de conexão que não é isolado no Brasil, outros países vivenciam também, mas que com certeza interrompe aí um processo pedagógico para vários, milhares, milhões de brasileiros, né, em fase escolar. Assim como as minhas colegas mencionaram, né, a gente tem que pensar sempre a educação no contexto, né, de outras políticas públicas. Então, se a nossa demanda histórica sempre foi por construção de políticas intersetoriais, em um período como este, né, será impossível superar as adversidades pensando a educação de forma isolada, sem pensar políticas de acesso à internet, sem pensar que esse efeito esperado, né, de um prolongamento de ano letivo pode gerar mais evasão escolar e, por isso, temos que pensar na assistência estudantil, em políticas de juventude, na articulação entre juventude e inicialização ao trabalho. Então, acho que a internet entra como um grande espaço, na verdade, para a gente poder, de alguma forma, garantir, né, acesso a outras formas de educação, e aí eu não me refiro especificamente à questão da escolarização na educação básica, porque para nós é muito importante defendê-la como um ato presencial vinculado a estas vidas sociais, né? Mas é pensar que o acesso à internet pode permitir, na verdade, aos estudantes das mais variadas classes sociais, e aí, sobretudo, estas classes, né, que historicamente são expropriadas,
essas classes elas poderiam ter mais acesso a a conteúdos de educação, de cultura, de arte, né, de lazer, que lhes são historicamente, né, retirados ou negados. Então, a internet ela seria, de fato, né, o direito à internet ele poderia proporcionar não somente saídas, né, do contexto da pandemia, seja do ponto de vista de ensino remoto, mas, sobretudo, né, o acesso a esses saberes historicamente construídos pela humanidade. Aí realmente é uma discussão de políticas que precisa caminhar junta, né? Agora eu volto para você, Catarina, para falar um pouquinho sobre a campanha nacional do direito à educação. É uma campanha permanente, existe desde 1999. Eu queria saber como é que essa campanha, nesse momento, se vê diante desse desafio, o que muda, né, na articulação dessa campanha nesse momento? Na verdade, a campanha nacional pelo direito à educação, ela é uma campanha que foi criada em 2009, né? Em 99, né? Então é uma instituição que agrega mais de 200 instituições, professores da educação básica, da educação superior, gestores, né? No comitê diretivo tem sindicatos, a CNTE, a Undime. Então é uma instituição que agrega muita gente, e é uma instituição que vem lutando pelo direito à educação desde muitos anos, desde a discussão do primeiro Fundeb, né, do Plano Nacional da Educação. E o que a gente tem feito desde o início? Né? Incidido junto aos espaços legislativos, né, para pensar políticas que garantam o direito à educação. Nós estamos elaborando vários guias, né, que as pessoas podem achar disponível na página da campanha, e são guias que debatem essas questões. Então, essa semana, por exemplo, nós já lançamos o guia de discussão de retorno às aulas. Não para dizer que as aulas têm que retornar, mas para dizer que é preciso pensar ações e políticas para quando as aulas retornar, né? É preciso pensar a formação de professores, reestruturação das escolas, é preciso pensar o dia seguinte, que significa que se nós retornarmos, mas tiver novas fases de pandemia, como é que a gente dá continuidade a isso? Então, a campanha nacional pelo direito à educação, ela vem trabalhando mais que nunca, porque os problemas da educação e as ações que negam o direito à educação, eles vêm se acirrando nesse momento de pandemia. Eles não começaram com a pandemia, eles se intensificam na pandemia. Então, a nossa luta, ela é diária, ela é constante, não só diária, né? Diuturnamente nós estamos nesse processo de luta para garantir o direito à educação de todas, todos e todos, para que ninguém fique de fora. E aí é uma característica realmente desse momento e dessa pandemia, né? Nós estamos vendo vários problemas sociais realmente se agravarem e serem expostos de maneira mais intensa. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, com acesso à internet e dispositivos modernos, o ensino à distância resolveria o desafio da educação em meio à pandemia? É o que a gente vai ver na reportagem do próximo bloco. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e o ano letivo. Conversam comigo pela internet. Ingrid Dávila, coordenadora de ensino técnico da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Catarina Santos, professora da UNB e membro do Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E Maria Muanes, diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa, tá em casa? Aproveita para mandar seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com as nossas convidadas. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. E quando estudantes e professores têm dispositivos e acesso à internet, problemas resolvidos? Vamos ver? Fran tem 15 anos, estuda em uma escola particular e em tempos de pandemia do novo coronavírus, as aulas são online. Nesse período, a turma do 9º ano tem acompanhado o conteúdo assim, em casa. Fran diz que tem sentido diferenças no formato do ensino. Você sai dali, você vai fazer uma atividade que eles te mandaram, você vai procurar tudo no Google. Você não entende nada que disseram ali, você não absorve nada. Porque ou você está na sua telinha do seu computador ou do seu celular. E fora que quem tem uma internet mais ou menos não consegue entrar sempre.
Volta e meia cai a aula, não sei o que. O professor mesmo tem muito problema com internet. A coordenadora de uma outra escola da rede privada do Rio de Janeiro conta que os desafios são muitos. Escolas públicas e particulares foram pegas de surpresa. E mesmo entre os colégios privados, existem muitas diferenças no ensino e na estrutura. Na hora de preparar o planejamento do conteúdo, ela elabora atividades para quem tem dos 2 aos 15 anos. Quando a gente faz um planejamento, a gente precisa pensar no tempo que ele vai ser executado, e quanto menos autonomia do aluno, mais tempo do adulto ele vai precisar ali bem ao lado mesmo, junto, né? Então isso é um elemento muito importante para o nosso planejamento. E mesmo com a internet, aplicativos e computadores, existem outras dificuldades que precisam ser superadas por alunos e professores. Nem todos se sentem à vontade em fazer uma atividade online, ou mesmo ficar assim, diante de uma câmera. Nós nos vemos assim, com turmas das mais variadas idades, né? Precisando desenvolver essa nova habilidade, a habilidade de aprender a interagir num ambiente virtual, num ambiente online, em estruturas como videoconferências, em atividades que demandam um tempo diferente. Então é necessário, acima de tudo, uma escuta, né? Uma escuta atenta a esses alunos que, assim como nós, estão se adaptando a essa realidade imposta. Entre os livros, mais um dia de estudo vai acabando. Fran conta que tem tentado se adaptar a essa nova realidade, mas que sente os prejuízos. É mais limitado. Você não pode, por exemplo, você está fazendo... Primeiro que a gente não faz atividade na aula, eles só fazem explicações. Isso torna ainda mais difícil ter a administração geral do seu estudo, né? E você não pode mais pedir ajuda para ele em particular, porque ele vai ter que falar com todo mundo na chamada. Entre erros, rabiscos, acertos e tentativas, um momento com muitas perguntas e poucas respostas. As apreensões são muitas, cada aluno, família e professor com realidades diferentes. Não tem sido fácil. Acho que nós passamos por momentos às vezes que envolve o entusiasmo, a curiosidade, a expectativa, com outros que eles mesmos dizem, né, de um certo tédio, de um certo da expectativa do retorno que não pode ainda acontecer. Então eles às vezes se desanimam, né? Eles dividem conosco essas sensações. E desde que as escolas fecharam as portas e os alunos foram estudar em casa, existe apenas uma certeza. O que a gente quer, acima de tudo, é travar essa rede amorosa, essa rede cuidadosa, entendendo que a gente vive tempos de muito aprendizado. Tempos de muito aprendizado, assim esperamos, né? Eu vou trazer para vocês 2 colocações aqui de público da internet que mandaram mensagens pela internet. Magno Martins, pelo Instagram, queria que cada uma comentasse, começando pela Maria. Ele diz que os protocolos de volta às aulas, ele pergunta, na verdade, né, se os protocolos de volta às aulas funcionarão aqui como nos demais países livres do vírus. Você tem essa resposta, Maria? Ou ainda é uma incógnita para a gente? Acho que o teu microfone está desabilitado. Essa é uma resposta difícil de dar, mas efetivamente a gente precisa, não basta a gente ter protocolos, né, em resoluções, a gente precisa ter condições efetivas de realizar esses protocolos. Eles são importantíssimos, eles são embasados cientificamente, mas as escolas não podem ser deixadas à deriva. As escolas e os professores, como essas são as resoluções, resolvam. Elas precisam ter condições efetivas de realização desses protocolos, né? Para isso, a gente precisa de investimento em infraestrutura da escola, a gente precisa de investimento na formação de professores nesse sentido, e a gente precisa de todos os equipamentos necessários à realização desses protocolos. Ainda assim, não é fácil, né? É extremamente difícil, mas eu diria que o Brasil, enfim, precisa investir nesse retorno e nas condições objetivas e efetivas para que os protocolos sejam de fato realizados.
Aí, Rita, a gente tem a Fiocruz hoje, né, trazendo aí vários alertas e trazendo também com conhecimento científico, propostas, sinalização sobre como lidar com esse momento de isolamento ou não isolamento, retorno às atividades, enfim. E a Fiocruz também é uma instituição que guarda vários institutos de ensino, né? Eu queria que você trouxesse para a gente como é que a Fiocruz está lidando com essa possibilidade de retorno às aulas, vendo essa questão da continuidade de ano letivo. Bom, Yasmin, a Fiocruz ela tem nesse momento, né, 2 grandes desafios a responder. O primeiro diz respeito aos estudos que indiquem, né, quando é o momento apropriado para retornar a atividades escolares de forma presencial. E aí nós temos vários institutos de saúde pública que têm feito cotidianamente o monitoramento dos indicadores sobre a transmissão do vírus, né, considerando aí que a gente tem muita dificuldade para dar essa resposta diante de um padrão irrisório de testagem que se estabeleceu no país. Então, tem essa resposta sobre o período adequado para o retorno, considerando que, apesar da epidemia ela se manifestar de diferentes formas em todos os estados, nesse momento, a Fiocruz continua defendendo o isolamento social como uma estratégia que protege e defende vidas. Então, para a nossa instituição, hoje, não é possível retornar atividades escolares de forma presencial em nenhum dos estados brasileiros, mas é possível, sim, instituir mecanismos de monitoramento intensivo e aí, novamente, esse desafio da articulação entre as políticas públicas. As comissões locais que pensam os planos de retomada de atividades presenciais de ensino devem ter uma articulação contínua com o setor saúde para o monitoramento das condições epidemiológicas da doença. Além deste desafio, então, sobre a previsão do quando, a Fiocruz também tem estruturado, tem estudado no primeiro momento, né, os protocolos que são adotados em outros países e também as regulamentações internas, para também poder fornecer, né, a todas as escolas, as comunidades escolares, aquilo que se considera como condições sanitárias e de biossegurança adequadas para um retorno de forma segura. É evidente que, assim como a Maria mencionou, isso não quer dizer que todas as escolas conseguirão implementá-las, porque isso tem relação com a capacidade de financiamento e de investimento público. Mas é hoje dessa forma que nós estamos pensando o processo. E aí, Catarina, eu vou trazer para você mais uma questão que o José Maria Gomes Leitão encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele pergunta o seguinte: nós vivemos em meio a grandes transformações tecnológicas influenciados por essas tecnologias. Como pais, professores, alunos e comunidade podem usar essas tecnologias de modo seguro e proveitoso. E ainda acrescenta o seguinte: como é que fica o professor que se expõe ali? Às vezes ele não é exatamente um youtuber, né? E acaba tendo que fazer uma aula, uma disciplina, justamente com tecnologias com as quais ele não estava acostumado até então, né? Nossa, muito importante essa pergunta, que retoma, inclusive, algo que a Maria falou lá no início em relação à formação dos nossos professores, né? Além da formação, o Estado que diz que esse professor precisa dar aula, ele precisa garantir as condições para que esse professor dê aula nesse outro espaço, que vai dar formação aos recursos tecnológicos. Não basta dizer que o professor, isso vale para todas as redes, pública e privada, né? Não basta dizer que o professor agora tem que dar aula de casa. É preciso garantir as condições para que ele dê essa aula. E aí, qual é um grande problema? Nós vivemos um momento de patrulhamento ideológico muito grande. Então, não é só que o professor não é um youtuber para lidar com a questão da câmera, ter desenvoltura. Nós estamos falando de um momento em que as pessoas podem filmar qualquer coisa que o professor diga, que é absolutamente normal no processo de aula, e isso virá expor a figura desse professor nas redes. E um outro elemento, nós deveríamos ter plataformas públicas, né, e não utilizar tantas plataformas privadas que fazem a apropriação de dados de professores, de estudantes, dos seus responsáveis. Nós sabemos que nós temos aí o capitalismo de dados, né? A comercialização de dados que é muito forte. Então, nós temos exposição das crianças a aplicativos que podem ter dados, inclusive, que nada tem a ver
com as questões, né, vinculadas à educação. Existem os protocolos, inclusive, da área da pediatria, que fala, inclusive, da exposição, do tempo de exposição das crianças à tela. Então, nós temos um conjunto de questões que precisam ser vistas. E o que acontece? Assim como no cotidiano, a tecnologia no nosso país e em vários lugares do mundo, ela é utilizada muito mais para excluir do que para incluir. E aí agora nós podemos ter o Estado patrocinando o uso dessa tecnologia para provocar mais exclusão. Então nós temos muitas questões a olhar. E voltando à questão do protocolo, né? É muito importante que a gente discuta os protocolos, inclusive para dizer que nós não temos condições de voltar a ter atividades presenciais. Estabelecer protocolo não diz que a escola tem que reabrir, ao contrário. Ele precisa estabelecer condições para nos mostrar que nós não estamos em época de retomada de atividades presenciais, de aula, porque a aula, mais do que outras atividades, significa contato direto, diminuição de alunos por sala, repensar currículo, garantir mais pessoal na escola, inclusive de apoio para a questão da higienização. Nós temos escolas nesse país que não tem banheiro, que não tem saneamento básico, nós temos as condições mais diversas e é expor demais a população a uma espécie de genocídio reabrir escolas nesse momento. E é importante também a gente trazer, né, Maria, que quando a gente pensa em reabertura das escolas ou não reabertura das escolas, a gente está falando da sociedade como um todo, porque muitos pais que retomam suas atividades profissionais, mães principalmente, né, nesse momento a gente precisa focar realmente que a maior parte dos responsáveis são mulheres, não podem retomar suas atividades se não tiverem como, né, deixar seus filhos em segurança. E aí eu trago uma outra questão que Fran, um estudante que aparece na reportagem, coloca, né? Ele termina uma aula que muitas vezes tem trocas pelo WhatsApp e ele não entende nada e vai buscar no Google e entende menos ainda e ali fica posto. Aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta de $1 milhão nesse momento. Você consegue prever consequências de curto e médio prazo para essa geração que nesse momento depende de soluções no meio de uma pandemia absolutamente inesperada? Quer dizer, há controvérsias, né? Mas, enfim, uma pandemia inesperada para o setor escolar. Bom, é a pergunta de $1 milhão, efetivamente. Acho que é impossível a gente prever completamente, mas acho que a gente pode pensar em alguns cenários, né? Eu acho que é importante salientar aqui que quando a gente fala de escola, a gente está falando, claro, de socialização de conhecimento, de compromisso com a ciência, com a arte, com a cultura, isso é fundamental, mas a gente está falando também de um espaço de interação, do primeiro espaço público que as crianças frequentam, e aí, nesse sentido, quero concordar com a Ingrid, né, da importância do ensino presencial, que ele aconteça quando em condições seguras, né? Então, também retomando a Catarina, neste momento é impossível, todos, enfim, os institutos públicos comprometidos com a ciência vêm sinalizando que nesse momento a retomada de aulas presenciais será um genocídio, uma irresponsabilidade. Então, a gente não pode fazer isso nesse momento. A gente está falando de protocolos para um momento em que isso seja viável, se os protocolos tiverem condições efetivas de acontecerem. Em relação às consequências, eu acho que a gente precisa, retomando um pouco isso, o que a gente precisa pensar é isso, né? São crianças e jovens com os quais a gente vai precisar trabalhar muito a questão da interação, a questão do afeto trazido corporalmente, né? A questão da troca efetiva, a questão especialmente do espaço público para além do privado. O espaço público é um espaço fundamental de crescimento de cada indivíduo e de crescimento da sociedade, porque ele é a possibilidade de trocas, e é essa possibilidade de trocas que amplia enormemente as possibilidades de ser e estar nesse mundo, além do acesso, enfim, ao conhecimento, à ciência e à arte, que devem ser compromisso da escola pública. Então, nesse sentido, a gente pode pensar assim, o que mais me preocupa ao pensar essa geração de crianças e jovens é a gente pensar em relação às interações. Há uma outra preocupação que eu acho que é muito importante, que também diz respeito à parcela mais pobre da população, à parcela
Acho que a gente teve uma falhazinha na nossa... E a parcelamento Desculpa, da população. desculpa, Maria, vou pedir para você retornar um pouquinho, que a gente teve uma pequena queda aqui na nossa conexão. Você vinha falando da população mais carente, e aí a nossa conexão caiu. Falando exatamente da população mais pobre, né, cujas famílias são pouco escolarizadas, da população mais preta. A gente precisa se preocupar muito com a questão da evasão escolar. A gente tem dados no mundo todo que mostram como, depois do período de epidemia, há um aumento da evasão. Como a gente no Brasil tem tido quase nenhuma política pública nesse sentido, nesse momento de pandemia, vai ser algo que vai ser importante a gente estar atento para o retorno de todas as crianças e jovens à escola quando, volto a reafirmar, isso for seguro no ensino presencial. É algo ao qual a gente vai precisar estar muito atento. Essa é uma consequência bem possível de ser prevista nesse momento. Já está acontecendo, né? Já tem dados sendo levantados realmente de abandono, de desistência desse ano letivo em algumas regiões. A Catarina queria fazer mais um comentário? Sim, retomando isso que a Maria está falando, a gente precisa olhar, porque a gente está sempre falando muito dessa retomada, desse acolhimento dos estudantes. E aí tem o sujeito da outra ponta, que são os professores, né? Os professores também estão vivendo nessas condições, estão vivendo em condições de estresse, depressão, e que também precisarão ser acolhidos. A gente vai precisar fazer uma escola e trabalhar uma escola que nós não estávamos trabalhando muito, que é essa escola do acolhimento e uma educação que seja para a vida, pensando na vida, pensando em gente, pensando no sujeito. Porque os nossos sistemas de ensino querem organizar as escolas pensando em avaliações, pensando em resultados e não pensando nas pessoas e na vida. Isso é fundamental que a gente possa trabalhar nesse retorno às aulas e preparar esses professores desde agora, inclusive na compreensão do que é a Covid, das suas consequências, de protocolos de segurança, que a gente parte do pressuposto que todos os professores estão acompanhando as notícias, os estudos, sabem de tudo. Isso não é verdade, né? A gente estava com uma população, inclusive a juventude, muito desesperançosa, com muita ansiedade, com muita depressão antes da pandemia. Isso se agrava na pandemia, inclusive porque nós vamos voltar, já estamos e vamos voltar da pandemia com o país destroçado economicamente, numa crise terrível, e isso vai provocar mais desesperanças e mais ansiedade nessa juventude. Então, a nossa tarefa, ela é muito grande e a gente deveria estar se debruçando nesse momento no planejamento, na preparação para isso, ao invés de estar submetendo estudantes e professores a um grau de estresse muito maior do que seria necessário. Ingrid, eu queria que você comentasse isso, mas também acrescentando uma percepção de que parece que há uma discussão diferenciada para cada setor, né? O privado e o público, e assim como cada nível de escolarização. Como é que se trabalha isso de uma maneira individualizada com a escuta, como a Rita da Escola Sapireda comenta, né? Ela fala que é importante a escuta. A escuta traz o que a Catarina está falando sobre a individualização, o olhar do ser humano que ali na frente está, né? Seja ele estudante ou professor. Eu acho assim que um dos analisadores, né, sobre esses caminhos adotados pelas escolas públicas ou pelas escolas privadas, entendendo claro que essa generalização ela é uma generalização delicada, porque a gente pode ter as devidas exclusões nesse processo de generalização, escolas públicas que não seguem isso que eu falo, ou escolas privadas que não seguem isso que eu vou falar agora. Mas esse analisador seria a intensificação do trabalho docente, né? É muito importante considerar nas escolas privadas, e essa fala estava presente, né, por uma coordenadora pedagógica, né, na matéria, mencionando, por exemplo, o quanto que atividades que contam menos com a autonomia dos estudantes, elas intensificam as horas de exposição do docente. Acho que eu tive uma perda da conexão. Desculpa, Ingrid, a gente está tendo uma intermitênciazinha aqui na nossa internet. A gente finalizou com... Parei de te ouvir quando você falou da questão das horas que o professor precisa se conceder à frente da aula, né? E que nem sempre isso necessariamente vai significar aprendizado para aquele aluno, né?
Além desse componente, então, né, de uma intensificação do trabalho dos docentes, que para nós hoje está muito mais caracterizado na rede privada, porque as informações que nos chegam é de que essa rede adotou, inclusive como mecanismo de justificativa do pagamento das mensalidades, né, uma reconversão automática das atividades presenciais em atividades remotas, sobretudo por esse canal de interação online, né, essas plataformas que fazem transmissões em tempo real. Então, essas plataformas, elas tendem a intensificar o trabalho dos docentes, e isso não é uma questão menor, porque, como a Catarina mencionou, existirão questões relativas à saúde mental e à gestão do trabalho desses professores importantes no cenário imediato, mas também pós-pandêmico. É importante dizer, então, que esses caminhos têm constituído um verdadeiro apartheid do ponto de vista do calendário e da organização escolar entre as duas redes. E isso é muito grave, né? Nós estamos falando de uma pandemia que já afeta desigualmente as populações e estamos falando de saídas absolutamente desiguais do ponto de vista da rede pública e da rede privada. E quero dizer que essa decisão da rede privada de continuidade, por exemplo, pode gerar muitos questionamentos do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, né? Existem hoje estudos que mencionam o efeito Zoom fatigue, ou seja, as atividades que são realizadas no ambiente online produzem sobrecarga mental e visual, porque elas contam menos com interações não verbais. E para nós que somos professoras, as interações não verbais, elas são parte do cotidiano de ensino-aprendizagem. Não existe ensino-aprendizagem sem interações não verbais. Elas expressam dúvidas, elas expressam olhares de criatividade e pesquisa, elas expressam angústias e medos diante de temas e de fenômenos desconhecidos. Então, é sobre essas desigualdades que nós estamos tratando quando a gente questiona as atitudes hoje tomadas pela rede privada. E que Fran coloca muito bem na matéria, né? O estudante que fala que justamente ele sente falta daquele momento em que ele, inclusive, tem um momento privativo ali com o professor para colocar as dúvidas que muitas vezes ele não quer expor numa sala de conversas online, né? Agora, Maria, a gente está caminhando para o final do programa, eu queria que vocês três pensassem, eu vou começar pela Maria, no sentido mais amplo do que a gente pode ter de aprendizado com esse momento e até pensando que realmente a gente está se vendo aí na possibilidade de ter outras pandemias daqui para frente, né? A gente está vendo realmente um desequilíbrio do meio ambiente, a gente tem visto aqui nos programas do Canal Saúde que isso pode vir, sim, a ser uma realidade, que todos os sistemas vão precisar se adaptar a essa possibilidade. Aí eu te pergunto o que fica de aprendizado para um planeta melhor, para um país melhor, para uma sociedade melhor, com essa realidade que se põe para o setor educacional. Bom, eu acho que a gente tem muitos aprendizados a tirar como sociedade, espero que consigamos fazer isso como sociedade, né? Acho que o primeiro deles é exatamente a valorização do nosso Sistema Único de Saúde, a valorização das escolas públicas, então a valorização e a importância do Estado como promotor de políticas públicas, um legado da gente realmente pensar e investir na diminuição das desigualdades sociais. A gente tem nesse momento uma renda básica emergencial, a gente precisa pensar numa renda básica universal, seja permanente, e programas que garantam a diminuição da desigualdade em nosso país. Além disso, acho que, como você mencionou, a gente precisa pensar na nossa relação com todo o ecossistema. Lembrando que, quando a gente está falando disso, a gente está falando de vidas humanas também, né? Então, não se trata apenas de cuidar, né? Enfim, de situações específicas, né? Ali é uma tragédia que a gente esteja aprendendo uma série de coisas diante de tanta morte, né? Acho que é isso, quando as pessoas mencionam que as tartarugas voltam a aparecer em determinados locais, é uma tragédia que isso esteja acontecendo nesse momento, com tantas mortes no país, mas me parece que a gente, de alguma forma, precisa, como sociedade, ter um aprendizado de que, primeiro, somos seres sociais, estamos todos interligados, precisamos garantir o bem-estar comum e o bem-estar de cada um.
E isso só se dá enfrentando isso pela diminuição da desigualdade e por uma outra relação com o nosso planeta e com os outros humanos. Obrigada, Maria. Ingrid? Ingrid, me escuta? Bom, eu escuto. Bom, os aprendizados que eu acho que se evidenciam nesse momento, né, eles são relativos à defesa da vida, né? O quanto que o imperativo ético de defender as vidas, né, e desnaturalizar um projeto de morte é muito importante, assim. Acho que a gente não está falando sobre a importância somente da ampliação da escolarização ou da ampliação de direitos, como isso estivesse fora desse contexto, né? A gente está falando desta defesa da educação, de outras políticas públicas para proteger a vida, e a vida de todos e todas e todos, né? Não é a vida de alguns. Então, acho que esse legado de defesa da vida, que foi absolutamente manifesto pelas escolas públicas desse país. É muito importante que se diga que as escolas públicas desse país que se recusaram a aceitar, no primeiro momento, a saída do ensino remoto como a saída principal, elas estavam absolutamente comprometidas com a defesa da vida e com a defesa do direito à educação para todos. Então, são estes os legados que eu acredito serão perenes aí para a nossa trajetória nos próximos anos. Obrigada, Ingrid. Catarina, eu termino com você. Então, eu acho que talvez a gente deveria dizer o que nós deveríamos aprender e que a realidade está nos ensinando que nós não aprendemos. A primeira questão é, em relação a tudo isso que você falou, que as meninas falaram, meninas carinhosamente falando, tá, gente? Falaram, mostrar que os maiores responsáveis pela destruição do ecossistema, pela desigualdade social, continuam defendendo essa mesma questão. Porque esse desespero para reabrir comércio, para reabrir tudo, mostra que essas pessoas se preocupam muito mais com a questão financeira do que com a vida, né? E eu espero que nós, parte da população que não fazemos parte desses 10% da população brasileira responsável por toda essa destruição, aprendamos a nos organizar e a enxergar quem são os responsáveis por todas as mazelas que nós vivemos nesse mundo, né? Porque o racismo se acirra nesse momento, o feminicídio, as taxas de feminicídio aumentam, a violência sexual contra as crianças aumenta, o trabalho infantil aumenta, a mortalidade das pessoas que estão nas periferias aumenta, a falta de acesso à saúde aumenta. Então, todas as mazelas que nós já tínhamos estão aumentando nesse momento, o que significa que essas pessoas que são responsáveis por garantir isso não aprenderam o que deveriam ter aprendido. Eu acho que essa é uma questão muito grave, que nós precisamos nos organizar e rever a nossa organização. E nós aprendemos imediatamente, 3 anos após a Emenda Constitucional 95, o que significou isso e a destruição do nosso sistema de saúde, os nossos direitos sociais básicos, porque se nós tivéssemos um outro sistema educativo, com uma outra qualidade, com uma outra infraestrutura, lidar com esse momento certamente seria muito mais tranquilo. Então, nós aprendemos que precisamos, sim, de um Estado que seja para o povo e não um Estado que seja para o capital. Equilíbrio sólido, né? Para a gente poder enfrentar qualquer questão que surja no nosso caminho. Muito obrigada, Maria, Ingrid e Catarina. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Vamos torcer para dar tudo o melhor possível dentro desse cenário. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se você quiser compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. Se cuida, se puder, fique em casa. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!